Eu Fala, só queria fazer uma pergunta, pergunta para o John. Matheus que eu não sei. Me perdoa, Caio. Matheus, mas o que te transpassou em Kierkegaard? O que te deixou bolado? O que te deixou louco nesse cara, velho? Para você ter essa paixão, para você caminhar e tentar se especializar, né, num autor ou nos escritos de um autor. O que te deu? Porque, assim, algo que o Caio, e eu sempre ouço ele falando, né, algumas pulsões nele levaram ele a Kierkegaard, né? Mas são gerações diferentes, dois caras de gerações completamente diferentes, né? Mas que se apaixonaram pelo mesmo autor. O que em você, Matheus, de alguma forma te aproximou dele, cara? Na realidade, só corrigindo, o Evangelho de Jesus foi que me fez me apaixonar pelo Kierkegaard. Boa. Foi só o Evangelho. Eu não encontrei no Kierkegaard nada especial além do Evangelho, além da coragem de moriar, além da coragem de se oferecer, de se dar, de se apaixonar em renúncia, em entrega. Só o que o Evangelho propõe, que eu fui encontrando nele. A coragem de se olhar, de se ver, de se desesperar, de se angustiar, de vencer sua própria angústia na fé que está para além de toda lógica, que abraça o absurdo sem medo, como conforto, que era o que meu pai praticava sem Kierkegaard, que era o que eu praticava sem Kierkegaard. Eu só encontrei um amigo, por isso eu chamei desde o início de meu irmão de leite. Quando eu acabei de ler O Temor e Tremor, dei um beijinho e falei, mano, que pena que a gente não se encontrou por aqui, mas me espera que eu estou chegando lá. E a nossa comunhão vai ser muito gostosa, cara. Ô, Caio, a gente teve um grande leitor, ele foi um grande pesquisador não acadêmico de Kierkegaard, talvez foi o primeiro a pensar ele mais robustamente, era um gaúcho radicado em Curitiba chamado Hernani Reichmann. E ele tem um texto dele, da década de 70, que ele faz uma entrevista consigo mesmo e tem uma pergunta: você é kierkegaardiano? E ele responde assim: ninguém pode ser kierkegaardiano, a não ser que viva de maneira a buscar viver a sua própria existência e experimentar a si mesmo, eu diria, não é o Penho que está dizendo, mas tornar-se a si mesmo na sua própria experiência existencial. Só nesse sentido uma pessoa pode ser kierkegaardiana. E o Caio vai falando e é essa experiência que eu pego. E é essa minha experiência. Exato. E a experiência mais kierkegaardiana que você pode ter. A sua própria experiência com o Evangelho. Né? E é uma pena que isso tenha sido tão pouco conhecido. Em 1972, ele publicou uma seleção de textos do Kierkegaard traduzido por ele. Saiu pela UFPR. E até hoje isso é super raro. Assim, você poderia ter lido muito antes e teria sido outra experiência também. Mas... Quem sabe, né? Porque, na realidade, meu amigo, a convivência com o mundo hippie foi de uma riqueza filosófica extraordinária. E viver mesmo, e andar, e morar, e ser, e caminhar, e abrir mão, e não levar nada, e não leveis coisa alguma. Era um negócio do evangelho, do proto-evangelho. Então, aquela experiência é muito anterior a qualquer leitura e já estava presente, de modo que a acoplagem aconteceu de maneira tão absoluta, eu não tive que virar nem para um lado nem para o outro. Foi um encaixe, porque estava tudo pronto. E tudo mais é apenas continuidade. Porque eu não sei, jamais praticaria nenhum sistema filosófico que não fosse encarnado por mim. Eu não creio em filosofias não encarnadas. Não creio mesmo. O meu problema com a maior parte dos filósofos da nossa história clássica e da história mais contemporânea com os filósofos é que a maioria deles discutiu e ejaculou pensamentos,
mas foi mais no masturbatório filosófico do que na produção de engravidamento humano histórico, de gente que pariu aquele pensamento e transformou. Ficaram muito contidos ao ambiente da academia, não foi para a praça, não foi para a vida, não virou paixão na rua. E o Kierkegaard, mesmo sem ser lido, ele virou paixão na rua, ele virou charge. Ele é praticamente o único filósofo que é uma charge, de tão populesco e na tentativa dele de se fazer entender e compreender na esquina e na noite, e com quem sentava na mesa para bater um papo, para conversar e para encarnar, de modo que eu não tenho a menor dúvida de que não é possível você, não é viver e ser kierkegaardiano, isso aí é pouco. Não é possível você dizer que é do Evangelho sem a encarnação dessa experiência pessoal, porque o Evangelho é existencialidade, não é existencialismo, que é um sistema fechado. É existencialidade. Se fechar o sistema, acabou. Vira teologia, vira filosofia, vira academia, vira tudo. Para continuar a ser evangelho, tem que carregar a qualidade. Sem o sistema que faz esse ismo fechado no processo. Um amigo meu, há muitos anos, ele é um cara conhecido aqui no país inteiro e até em alguns lugares fora do Brasil. Ele me viu, porque eu li muito mais do que Kierkegaard, eu li foi Jacques Ellul. Foi o cara que provavelmente eu mais li na vida. E eu li muita gente que fez parte da minha vida, eu li a obra praticamente toda, de um monte de pessoas, mas o Kierkegaard e o Jacques Ellul eu adotei como parentela. Os outros são conhecidos, muito queridos, que dizem coisas interessantes. Esses dois não são irmãos, são meio siameses, ou às vezes até meio chifópagos. Então, o Jacques Ellul, esse amigo meu, e o Jacques Ellul tem uns 44, 45 livros densos, enormes e proféticos, alguns deles. Ele vem predizendo a sociedade tecnológica com tudo que ela trouxe há muito tempo. E muita coisa o pessoal ainda nem entendeu. Mas esse meu amigo olhou ali para aquele monte de livros. Eu fiz um curso solitário de Jacques Ellul para mim mesmo, escrevendo sobre cada livro do Jacques Ellul. E quando ele viu que eu estava nessa fissura, ele virou e falou: eu tentei ler esse cara, o Sociedade Tecnológica, porque era obrigatório no curso de mestrado, mas cansei, depois eu tentei ler esses outros sobre ética e fé, violência, dinheiro, política, mas esse cara nunca te dá uma alternativa. Aí eu falei: o que você queria? Ele falou: para mim a sensação que me dá, lendo Jacques Ellul, é que ele vai pintando a casa da porta de entrada para dentro. E ele não deixa uma saída para você escapar. Aí eu falei: mas é justamente nisso que está a virtude e a qualidade dele. Porque os outros todos pintam da esquina interior do quarto para corredor, sala e a porta da rua. Deixam uma portinha para o ratinho filosófico deles entrar e sair. Já o Jacques Ellul começa a dar filosofia, começa a dar solução e vai desmascarando as soluções e se prende dentro desse closet. E diz que só a fé te tira desse encurralamento. Do contrário, não tem filosofia que te tire dele.
É a mesma tese do Kierkegaard. O Kierkegaard vem pintando da porta para dentro também. E chega num momento de desespero tão angustioso que ou você dá o salto da fé ou morre na náusea. Abraça o Sartre e morre em agonia, porque não tem outra alternativa para fora dessa aí. Então, os meus melhores amigos, nesse sentido, são pessoas que, quando eu as vinha conhecer, eu me identifiquei com elas porque eu já vivia aquilo. De maneira radical, eu nunca quis respostas que pudessem atender a coletividade humana. Eu sempre quis respostas que pudessem satisfazer, transformar e pacificar a subjetividade e a individualidade humana. O mais, para mim, no máximo, cabe no serviço público, em outras tentativas de políticas públicas. Mas o Evangelho, se ele não começa a fazer a perturbação, e o encontro com o Evangelho é um encontro com um juízo angustiante, existencialmente perturbador, se ele não começa por aí, ele não provoca a reviravolta, que é chamada de outras coisas, de regeneração, de novo nascimento, de transformação, de novidade de vida, de um monte de coisas que podem ser designadas de outro modo, mas precisam produzir o mesmo fenômeno alterador e que coloca você do avesso para Deus, para a vida e para você mesmo.